Gente, segundo um estudo divulgado pelo MAP Biomas, a ocupação urbana em áreas de risco triplicou entre 1985 e 2021. As cidades com mais ocupação desse tipo são Salvador, na Bahia, Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, Jaboatão dos Guararapes e Recife, no Pernambuco, e a cidade de São Paulo. Vou conversar mais sobre os impactos dessa realidade com o João Paulo Magna Júnior, que é engenheiro cartográfico. João Paulo, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, viu? Queria a todos os telespectadores da TV Pai Eterno. É um prazer estar aqui hoje falando de um tema tão relevante, né? Um problema social que é essa ocupação das áreas de risco. Pois é, João Paulo. E para começar, eu queria dar a dimensão exata do que a gente está falando. Explica para quem está acompanhando o que de fato é uma construção ou o que é considerada uma área de risco. Bom, uma área de risco é uma área passível de ser atingida, né, por fenômenos ou desastres naturais, então, como desabamento, inundações, deslizamento de terras, né? Então, nessas áreas, não é recomendada a ocupação humana pelos riscos, principalmente o risco de vida que pode ocorrer, né? A gente tem visto aí, nesses últimos anos, várias catástrofes acontecendo em áreas de risco, além das perdas materiais e patrimoniais que podem ocorrer nessas áreas, né? Em geral, essas áreas são encontradas próximas de rios ou áreas alagadiças, né? Então, são áreas mais suscetíveis a inundações. Nós temos muitas dessas áreas, né, de situações como essas ocorrendo em Goiânia, por exemplo. Podem ser áreas que apresentam declividade acentuada, e aí, nesse caso, áreas mais suscetíveis a deslizamento, né? Ou áreas com condições geológicas desfavoráveis, então, áreas com o terreno mais frágil, né? O que foi áreas que foram depósitos de lixo, que depois foram ocupadas por construções, etc. Então, áreas muito sensíveis, né, a desmoronamento, por exemplo. Então, uma característica dessas áreas de risco, no caso das cidades brasileiras, é que são áreas ocupadas principalmente por população de baixa renda, né? São áreas que não são de interesse de construtoras, né, para urbanização, etc. Então, acabam sendo invadidas, construídas favelas e tal, nessas áreas de risco. Tá? Então, é basicamente isso. Falta planejamento para que haja uma urbanização mais inteligente, mais segura, falta vontade, investimento. Por que a gente ainda vê tantas pessoas sendo obrigadas, sendo arrastadas para viverem nesses locais? Bom, não diria que falta planejamento, mas falta um planejamento, uma fiscalização, né, da ocupação dessas áreas de risco. Nós temos instrumentos previstos, né, que viabilizam o planejamento das cidades, né? Um exemplo disso é o plano diretor, previsto na própria Constituição de 88, que é obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes. Então, é um instrumento básico de política de desenvolvimento e ordenamento urbano, né? Então, esse é um instrumento. Existe ainda o Estatuto das Cidades e as leis de zoneamento urbano, enfim. Existe formas de planejamento, né? Porém, se peca na questão da fiscalização e da efetivação desse planejamento, né? Então, eu diria que o mapeamento dessas áreas de risco é fundamental, né? Então, o importante é saber onde que essas áreas existem, né? Fazer o mapeamento dessas áreas e prever para que elas não sejam ocupadas, né? A identificação das áreas de risco é relativamente simples a partir do mapeamento, né? No estudo do MAP Biomas que você mencionou no início da entrevista, por exemplo,
foram usadas imagens de satélite, regiões, áreas de uso do solo diferentes para poder identificar essas áreas, né? E aí, como você mencionou, houve esse aumento aí de 3 vezes na ocupação de áreas de risco num período aí de 36 anos, né? De 85 a 2021. Então, fazer o mapeamento e tomar medidas preventivas, né, para que essas áreas não sejam ocupadas, eu diria que é o fundamental. Em março desse ano, houve uma audiência pública, né, da Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado, onde foi apontado aí por uma série de especialistas que o planejamento urbano bem elaborado, né, seria, então, capaz de evitar esses desastres naturais. Então, já havia um direcionamento apontando nesse sentido. Por outro lado, foi levantado aí que a prioridade é retirar as pessoas dessas áreas de risco. E aí existe dificuldades jurídicas, a pessoa não quer sair porque não tem para onde ir. E não há instrumento jurídico que permita que essas pessoas sejam retiradas. Então, é um problema social de evitar que essas áreas sejam ocupadas e de retirar essas pessoas e realocarem, né, em um local digno e um local mais seguro. De quem é a responsabilidade por fazer essa fiscalização, no caso em que seja necessário fazer também a remoção dessas pessoas? De quem é o cargo de fazer isso? É do município? Sim, o município tem a autonomia e a capacidade de fazer essa fiscalização e de fazer essa realocação, né? Então, aí, realmente, não é só identificar as áreas, né? Mas aí ter uma política pública para poder realocar essas pessoas, né? E aí que é o grande problema, o grande gargalo, eu diria assim. Olha, nesse período de 36 anos que a gente está mencionando aqui hoje, o país ganhou, só para a gente ter uma dimensão maior, né? O equivalente a 105 mil campos de futebol de favelas. Então, é muita coisa. O que tem arrastado essas pessoas para viverem em áreas tão perigosas? O plano diretor que o senhor mencionou aí, ele é, inclusive, previsto em Constituição, mas ele não é executado. A gente pode a gente pode dizer isso porque se a gente está vendo que está sendo feito planejamento, ele não está dando conta da crescente da população, da crescente da urbanização, a gente pode dizer que ele não está sendo executado da melhor maneira, né? Sim, exatamente. Então, o que falta, então, é realizar o planejamento da forma com que ele foi previsto, né? Então, portanto, essa fiscalização ela é necessária no sentido de o que foi executado, o que foi previsto no plano diretor, que seja efetivamente realizado na prática, né? E aí nós não teríamos pessoas nessas situações de risco, né? É exatamente isso. De que forma proteger essas pessoas, as pessoas que estão vivendo ali em uma área perigosa, é difícil tirar essa pessoa, claro, ninguém escolhe viver numa área de risco, né? De que forma a gente pode tentar se proteger? Tem como a pessoa deixar, o certo é deixar a sua casa, né? Quando a gente está falando ali de grandes tempestades e tudo mais, é um problema social, a gente tem que levar isso em consideração. Tem alguma coisa que a pessoa mesmo pode fazer, sem depender do poder público, para tentar se proteger de alguma maneira? Bom, claro, ninguém escolhe viver nessas áreas, né? São circunstâncias que levam a pessoa que não tem poder aquisitivo, não consegue adquirir um imóvel, um terreno e tal, a invadir essas áreas. Bom, claro, o que se pode fazer numa situação como essa é ficar atento, né, aos problemas que podem ocorrer, procurar o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, que são responsáveis para atuar nessas situações, né? O ideal é convencer as pessoas que moram nessa área de risco
a saírem, por exemplo, em uma situação de chuva, né? Que a probabilidade de, se eu estou no morro, numa encosta, é que ela possa desmoronar. Outra situação que tem ocorrido muito nas comunidades é a execução de um plano de evacuação, né? Um sistema de alarmes que possam, então, avisar os moradores em uma situação iminente, né, de risco. E fazer junto à comunidade esse plano é essencial. Outra questão é ficar atento ao aparecimento de fendas, né, na edificação, que pode indicar um possível desmoronamento, né, rachaduras nas paredes, inclinação de árvores, postes, etc. Isso pode indicar problemas futuros. Então, são medidas, né, que eu creio que possam ser tomadas pela comunidade, que não dependem necessariamente, né, do poder público. Com certeza. João Paulo, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Agradeço pelas informações. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau.